Higienização da mente. Como você pode e deve agir para higienizar, para limpar a sua mente? Nós sabemos que hoje a mente da maioria das pessoas se tornou um grande depósito de lixo. Lixo mental. Porque nunca se produziu tanta informação no mundo hoje. Mas, infelizmente, a maioria dessas informações não tem um cunho positivo, edificante, mas sujo, inútil, nocivo, pejorativo, falso, mentiroso, lascivo e tudo que leva a pessoa a ficar com a sua mente exatamente como fica o interior de um caminhão de lixo. Então, o que é a higienização mental? Ora, higienização mental é tirar da mente os pensamentos sujos que estão impregnados, que ficam ali grudados na sua mente, de forma que você involuntariamente fica pensando ou trazendo de volta à sua memória, à sua imaginação, estas ideias, estes pensamentos, essas imagens sujas, negativas, que fazem mal a você. E você sabe que fazem mal a você, porque pensamentos sujos, destrutivos, eles causam depressão, causam ansiedade, todos os males da alma, todos os males emocionais, psicológicos, são frutos derivados de pensamentos ruins. Se as pessoas entendessem isso e soubessem lidar com isso, elas não estariam gastando rios de dinheiro com remédios para modular o humor, para anestesiar o seu corpo, a sua carne, tentando acalmar a mente, quando na verdade o problema não é no corpo, o problema é no espírito. O espírito está ligado à mente, aquilo que a gente pensa. Então, os males da alma são resultantes desses pensamentos ruins. Porque a pessoa com pensamento ruim, ela tende a boicotar a si mesma. Quantas vezes a pessoa está se preparando para um momento importante, por exemplo, ela vai fazer uma prova, seja para tirar a CNH, seja na faculdade, na escola, ou ela vai passar por uma entrevista de trabalho, e então vem os pensamentos horríveis, sujos, negativos na mente dela que dizem para ela: você não vai conseguir, você é burro, você não estudou, você não consegue, você acha, quem é você? E aí a pessoa, quando ela se encontra naquele momento, ela sabota a si mesma. Ela mesma destrói as oportunidades com as próprias mãos, porque ela se tornou a própria inimiga, o pior inimigo de si mesmo. Quantos, na hora de abordar uma pessoa para um relacionamento, também metem os pés pelas mãos, falam mentiras, daqui a pouquinho, quando vão ver, já mentiram, já falaram, já inventaram coisas. Por quê? Porque tem medo de rejeição, tem traumas aí, pensamentos ruins que se acumularam desde a infância e elas não conseguiram arrancar esses traumas de dentro de si e afetam as suas vidas até hoje. Aliás, faça um teste. Se eu perguntar a você ou a qualquer pessoa, se eu perguntar a qualquer pessoa qual é a sua primeira memória, o que você lembra, a primeira memória da sua vida, a memória mais antiga que você se lembra, você tinha o quê? 3 anos, 4 anos de idade, 2 anos de idade, não sei. Quando é que você se lembra da primeira coisa que você teve consciência de estar vivo? Pensa aí. Pensou? Olha, eu não aposto, mas se eu apostasse, eu apostaria que o que você lembrou agora foi uma experiência ruim. O que você lembrou agora foi de algo ruim, foi de uma briga dos seus pais, foi de uma surra que você levou, ou um problema na escola, alguma coisa aconteceu ruim que te marcou. E essa é a sua primeira memória. Sabe por que a primeira memória das pessoas normalmente é ruim? Porque a mente humana, ela tende a gravar
muito mais as experiências negativas do que as positivas. É como se as experiências negativas tivessem uma espécie de cola, de super cola, que elas grudam na nossa mente e é difícil arrancá-las. Elas ficam ali gravadas na memória. Então a memória da rejeição, a memória quando seu pai foi embora de casa, quando seu pai agrediu sua mãe agrediu seu pai, quando você foi rejeitado na escola, quando fizeram alguma coisa com você na escola, você sofreu bullying. Todas essas experiências ruins, o abuso sofrido, todas as experiências ruins, elas tendem a ficar impregnadas no nosso interior. Então, higienização mental envolve você arrancar esses pensamentos sujos, negativos, que estão impregnados aí na sua mente. Ora, o que você tem que fazer a respeito disso? Primeira coisa, vamos lá. O que é que você tem que fazer sobre isso? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar os maus pensamentos recorrentes. Identifique que tipo de sujeira aparece às vezes do nada na sua mente. Identifique isso. Eu dei já alguns exemplos aqui. Então, para resolver um problema, primeiro você tem que identificar o problema. Então, quais pensamentos costumam vir à sua mente? Você, por exemplo, tende a se ver sempre inferior a alguém? Você tende sempre a se diminuir diante das pessoas? Se ver uma pessoa incapaz, não muito inteligente, talvez você se sente discriminado, você mesmo se discrimina, porque você é uma pessoa que nasceu pobre, cresceu pobre, não teve muita educação, você não teve estudo, e você mesmo se discrimina. Esses são os seus pensamentos? Você se discrimina pela sua condição social, pela cor da sua pele, por ter sofrido rejeição, pela sua aparência, você se acha uma pessoa não muito atraente, não muito bonita, e você então se discrimina, você se isola, se exclui. Quais são os maus pensamentos que costumam vir à sua mente? Você talvez por ter se exposto a muito conteúdo pornográfico, conteúdo de atividade sexual desordenada, você sujou sua mente de tal forma que você olha para as pessoas e você simplesmente as despe com seus olhos, você vê todo tipo de imaginação sexual por causa do que você consumiu na internet e em outros meios? Quais são os pensamentos sujos que você tem? Você tem pensamentos de morte, pensamento de matar, de morrer, pensamento de fazer maldade com pessoas, com coisas, com animais. Você tem pensamentos maldosos. Identifique quais são os pensamentos sujos, ruins, que voltam recorrentemente à sua mente. Identifique isso. Seria bom até que você escrevesse: olha, eu costumo ter esse tipo de pensamento. Porque primeiro você identifica. Esse é o problema. É isso aqui que eu tenho na minha mente. É isso que acontece comigo. Então, primeiro passo, identifique os pensamentos ruins que são recorrentes na sua vida. Você é uma pessoa invejosa, você é uma pessoa maliciosa, você tem maus olhos com todo mundo. O que acontece? Quais são os pensamentos? Então, coloque isso no papel. Identificou? Muito bem. Próximo passo. Pare de trazer para dentro da sua mente aquilo que causou e tem causado esses pensamentos. Pare. Pare de alimentar esses pensamentos com mais informações do mesmo que os causou lá no início. Então, o que é que você está assistindo que promove isso? Pare de assistir. Pare de consumir esses conteúdos. Não importa se é série, se é novela, se é filme, se é vídeo da internet, se é no WhatsApp. Pare. Se são grupinhos que ficam alimentando ali todo dia um videozinho para você, pare. Saia dos grupos, deixe de seguir pessoas nas redes sociais que promovem esse tipo de pensamento. Arranca lá da tua televisão os canais que trazem isso para você. Pare, simplesmente pare. Elimine esses conteúdos que você tem assistido. Quais músicas você tem ouvido? Você precisa higienizar, antes de higienizar a sua mente, higienizar o seu celular? Sim, é um bom princípio, um bom começo.
Higienize as playlists do seu celular, das músicas que você costuma ouvir. Você pode gostar. No início da minha fé, da minha caminhada de fé, eu tinha gostos musicais de certas músicas que eu não sabia que estimulavam em mim o que era ruim, o que era mal. Eu gostava do ritmo, eu gostava do balanço, eu gostava do som, dos instrumentos, eu gostava do estilo de música, eu gostava. A minha carne, quer dizer, gostava. A minha mente não, porque a minha mente ficava atribulada. Quando eu ouvia aquela música, a minha mente ficava atribulada. Mas a minha carne gostava. Eu tive que jogar fora, tirar aquilo da minha vida. Então, você tem ouvido músicas que estimulam esses maus pensamentos em você? Arranque, não importa o preço que você pagou. Arranque. O que é que você tem lido? Quais informações você tem consumido? Notícias, canais. Você consome lixo na televisão, na internet, de notícias, fake news, conteúdos que trazem para você talvez um entretenimento, um alto nível de entretenimento, porque entretenimento é aquilo que acontece quando você não está fazendo nada de útil. Não se esqueça. É entretenimento, quer dizer, é algo que te tem entre os momentos de produtividade. Então, quando você está passando por algum entretenimento, você está simplesmente anestesiando a sua mente. Então, talvez você costuma ler, consumir conteúdos com alto nível de entretenimento. Você pode passar horas fazendo, você não vê as horas passarem. Mas o resultado é negativo. O resultado na sua mente é péssimo. Então você vai cortar isso da sua vida. E lembre-se, na próxima mensagem eu vou falar sobre o mundo virtual versus o mundo real. Eu vou falar, não vou me estender mais aqui. Eu já dei 2 passos para você. Primeiro, identificar os pensamentos ruins que você tem tido, que você percebe que sujam a sua mente. E segundo, parar de trazer para dentro da sua mente aquilo que os causou. Aí começa a sua higienização mental, não termina, nós estamos apenas começando. Na próxima mensagem, sintonize novamente que nós vamos continuar nesse assunto